Qual é essa situação que estamos vivendo hoje? Uma situação de engano, uma situação de mentira, uma situação de falsas profecias. Por falar em profecia, a gente vai ver aqui que a Bíblia toda ela é a profecia de Deus. Você vê o que estou falando aqui, tem um respaldo bíblico, porque ele diz assim, aí as pessoas querem ir à igreja que chama, convida aqueles homens para ir à igreja, né? Ah, venha pregar na minha igreja porque aqui vai descer fogo do céu. Não, mas aí o que Jesus diz assim, no 10,16 ele diz assim, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Seja, pois, prudente, como eu já falei aqui. Seja prudente como a serpente, mas seja também simples como uma pomba. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, e serei açoitado com varas nas suas sinagogas, dentro das igrejas, né? Serei por minha causa levado adiante dos governadores, dos reis, servirei assim de testemunha para eles e para os pagãos. Aí ele diz aqui que, como eu já falei, como é que eu como cristão vou entrar em um cabaré, num puteiro, né? Numa zona de só tem mulher meretriz, ou vou fazer amizade com filho meu. Tenho filhos que têm as minhas filhas, tem meus filhos que, né, tem a sua vida particular, mas pai, vou fazer uma festa, não vou estar no meio deles, mesmo sendo meu filho. Pai, meu filho de vez em quando diz, pai, vamos à praia, vamos ao clube, vamos passear, vamos se divertir, preciso de... Não. Hoje eu tenho muita cautela naquilo que eu gosto de fazer. Por exemplo, ontem eu fiz uma visita aos enfeites, né? Que a prefeitura fez aqui em Maceió, na beira da praia, ali no mar. Mas não me senti bem. Por que eu não me senti bem? Porque não é um lugar para mim. Não é um lugar que eu deveria estar ali presente. Porque eu vou pregar, eu vou tentar, né, pregando o evangelho, convencendo as pessoas de que eu não vivo um erro. Mas para quem me viu ali, ou vai me ver em determinadas situações, vai me julgar na hora que eu estiver pregando o evangelho. Então, para muitas pessoas, não, isso não é nada, é simples, é uma simplicidade, você está certo, não, mas se eu tiver cautela, ser prudente como a serpente, eu não tinha cometido aquilo. Porque o que é ser prudente como a serpente? Você sabe que uma serpente, se ela vê um ser humano, ela corre. Ou ela recua, ela se enrola, como se diz, toda, e fica ali só com a cabeça do lado de fora. Se você for para cima, mexer ainda, às vezes ainda ela corre. E se o homem ficar insistindo, aí é que ela dá o bote. Não é? A pomba, ela vem perto de você, sobe na sua mão, come na sua mão, ela fica perto de você, mas a partir do momento que você se levanta e a assusta, ela voa, ela bate asa. Então, o que é que eu posso dizer? Falar da vida, falar do Evangelho de Jesus, falar de Deus, falar do céu, eu tenho que falar do inferno. Mas o próprio Jesus, ele diz assim, repara como é forte isso. Repare como é forte isso. Quando vocês forem presos, não vos preocupeis nem pela maneira que há de falar e nem pelo que haver de dizer naquele momento. Vocês serão inspirados e o que haver de dizer, porque não serei vocês que falar. Não é você que vai abrir a boca naquela hora de agonia e vai falar, mas é o próprio Espírito Santo. Olha para isso, que está em vós. Aí ele diz assim, no 28, ele diz, no 10:28. Não temas aqueles que matam o corpo, mas depois dele não pode fazer nada contra a alma. Mas tema aquele que pode precipitar a alma e o corpo para o inferno. Olha para isso.
tema somente aquele que pode lançar a tua alma e o teu corpo no inferno. Isso aqui é profundo. Então, todos nós iremos morrer com alguma diferença. Todos nós morreremos, mas cada um com a sua diferença. Você vai ler em Lucas capítulo 16, 19, uma passagem muito importante da Bíblia, né? Também você vai ler em Romanos 8:1, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas só para os que estão em Cristo Jesus. Não é para todos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes eu pergunto qual é o significado da salvação e qual é o seu objetivo. Não é? Jesus foi um dos homens que mais falou no inferno. Ele, como o próprio Deus, mais falou do inferno, que é um lugar de consciência, um lugar onde há consciência. Aonde há consciência. Se você for ler em Mateus 5:22, a gente vai virar as páginas aqui da Bíblia. Em Mateus 5:22, a gente vai encontrar a seguinte narração. 5:22. Mas eu vos digo, todo aquele que se ira contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo do Gêena ou do inferno. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o mínimo detalhe, se quer você ver aqui, uma pessoa chamar outro de louco ou imbecil, a própria Bíblia diz que ele vai ser condenado. Haverá um conselho sobre ele. Se eu chamar alguém de louco, vai haver um conselho contra mim, contra a minha palavra. E a Bíblia diz, e esse será condenado ao lugar de fogo e será jogado num Gêena. Quando a gente vai lendo, quando a gente fala do inferno, a gente tem que lembrar de quem? De Satanás. Agora, por lembrar de Satanás, Satanás não é o rei do inferno. Por incrível que pareça, o inferno tem um dono. Tem uma pessoa que o preparou, tem uma pessoa que arquitetou o inferno com toda a sua segurança necessária. E essa pessoa é Deus. Deus é o dono do inferno. Vocês sabiam disso? Deus é o dono do inferno.